Tudo bem, galera? A gente vai ter aí uma revisãozinha rápida, tá? Vou tentar deixar o vídeo bem curtinho aí para ficar fácil de ver, sobre o capítulo 2, né? Que praticamente ele, junto com o capítulo um, engloba a nossa provinha aí, tá bom? Então vamos lá. A composição da atmosfera e suas alterações. Então, nesse capítulo, a gente conseguiu entender, ou, ou pelo menos compreender de que é formado o ar, qual a importância do efeito estufa para a manutenção da temperatura da superfície da Terra, que fenômenos naturais e atividades humanas podem alterar a composição do ar, que problemas podem causar e o que devemos fazer a respeito, o que a destruição da camada de ozônio com os seres vivos são afetados por esse processo e como podemos preservar a camada de ozônio, tá bom? Então a gente tem aí que o ar é uma mistura de gases, né? Os principais aí nitrogênio, oxigênio e gás carbônico e vapor de água, entre outros aí, tá bom? O efeito estufa mantém a média da superfície da Terra em 15 graus, tá? Então é compatível com a vida dos seres vivos aí, dos seres humanos principalmente, e a respiração e a combustão consomem oxigênio do ar. A gente vai ver isso à medida desses slides aí, dos próximos slides. Vamos lá. Então, a composição do ar, né? Então, no sexto ano, você conheceu algumas propriedades do ar e estudou o formato da matéria, né? Quando a gente calculou a densidade aí, e a gente vai ter a composição da nossa atmosférica basicamente com 21% de gás oxigênio, tá? Que é um gás pesado, então ele fica sobre a troposfera, e aí é o gás que a gente vai conseguir respirar graças a essa alta densidade dele, e representado com 21%, e 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Para vocês terem uma ideia, nesse 1% aí a gente tem 0,3 dele de gás carbônico, tá bom? Então a gente vai ver aí, ó. Então, deixa eu ver aqui. O ar, então, também contém uma proporção menor de gás carbônico e outros gases aí. Olha que interessante, gente. Vamos falar do gás oxigênio e a combustão. Para que haja uma combustão, você precisa da presença do oxigênio. Então, imagina que você tem o combustível e o comburente, as outras, os outros, ixi, gaguejei, gente, desculpa. As outras duas pontas do nosso triângulo do fogo, lembra que a gente teve? Tá? Então, comburente, combustível e o oxigênio. Então, mesmo você tendo combustível, você tendo comburente, aquele que vai pegar o fogo, na Lua, por exemplo, você não consegue ter esse fogo lá porque não tem presença de oxigênio. Você tira o oxigênio, você não tem o fogo. Então, a forma de apagar o fogo, os extintores, o bombeiro, as técnicas que ele usa é a técnica para abafar ou tirar o oxigênio, um dos três, tá bom? Continuando aqui. No exemplo da vela, né? A gente fez esse experimento, inclusive, no laboratório. Você tem como combustível aí a parafina, né? Você tem o comburente, que é o barbantinho, né? Para o pavio, para pegar fogo, então é ele que queima. O combustível que vai alimentar esse fogo aí é a parafina, e o oxigênio presente na atmosfera vai conseguir com que tenha fogo. O importante, galera, sempre que tiver combustão, você tem a formação de dois outros elementos. Os principais elementos envolvidos na combustão. Você tem o aparecimento do gás carbônico e do vapor d'água. Ou seja, você tem uma transformação química. Transformação química é quando surgem elementos novos. Uma substância se transforma em uma ou mais substâncias novas, tá bom? Transformação química. Lembrando aí, ó, que pode ter pegadinha na prova, transformação física, o elemento ele só muda o seu estado físico, ou seja, a sua aparência, mas ele continua o mesmo, tá bom? Aqui, gente, só fazendo uma observação aí, naquele experimento da vela que a gente usou no capítulo 1, no exercício do capítulo 1 e também no laboratório, um conhecimento antigo diz que quando você coloca um copo sobre uma vela acesa,
a vela apaga porque acaba com o oxigênio. Mas a gente já descobriu como você tem essa transformação química formando gás carbônico e vapor d'água. Antes que acabe todo o oxigênio, o vapor d'água por si só, condensando, por exemplo, no copo, deixa o ambiente úmido, que também ajuda, colabora a apagar a vela antes que acabe com o oxigênio, tá bom? Quando é até um conhecimento antigo que a gente tinha na escola, eu e seus pais, que a gente aprendia que quando você colocava o copo acabava totalmente o oxigênio, tá bom? Vamos lá para a próxima aí. O ciclo do oxigênio. Então, galera, dá uma olhada. Quando você tem combustão, você tem o gasto ali, o gasto do oxigênio, né? E é legal porque a gente vai ver que a gente gasta o oxigênio na respiração, a gente gasta na respiração celular aeróbica, né? Seres aeróbicos são aqueles seres que respiram oxigênio e também na combustão. Agora, a única forma de produzir o oxigênio, de produção do oxigênio, é através dos seres fotossintetizantes. Os fotossintetizantes, esses seres que vão produzir o oxigênio, são plantas, algas e algumas bactérias fotossintetizantes, tá? Elas fabricam o oxigênio no intuito de produzir o alimento dela. No caso dos vegetais, absorve gás carbônico, luz solar, água e sais minerais do solo, produz a glicose e o material residual, aquele que vai eliminar na fotossíntese, é o oxigênio. Na respiração, esses seres, eles vão, como eles estão na troposfera, eles acabam respirando um pouco de oxigênio, tá? Mas não confundam, fotossíntese, o objetivo é produzir alimento, tá? E na respiração consumir oxigênio, tá bom? Esse oxigênio ele acaba tendo afinidade com minério de ferro, né? Aonde tem o ferro? Tem dentro das hemácias, mais precisamente na hemoglobina. E aí esse oxigênio é levado para as células, ajuda a mitocôndria a realizar a respiração aeróbica, né? Produzindo ATP, adenosina trifosfato, que é energia, o combustível para que as nossas células funcionem, né? Metabolizem, tá bom? Então esse é o resuminho dessa parte aí. O ciclo do carbono, né? O ciclo do carbono, aqui no ciclo do carbono eles mostram aí que esse gás carbônico ele também ele é produzido aí através da respiração dos seres vivos. Então, na hora que você expira, você elimina esse gás carbônico. Gás carbônico esse que também é absorvido no solo através da decomposição da matéria orgânica, né? E a decomposição da matéria orgânica, então todos os seres que já morreram há muito tempo, por exemplo, os dinossauros, né, que é o mais famosinho deles aí, a decomposição dele faz com que tenha uma fixação de carbono no solo, né? E a quantidade de pressão e temperatura desse carbono faz com que surjam o que a gente chama de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis podem ser encontrados, né? A produção dele demora milhares de anos para ocorrer, mas pode ser encontrado em 3 estados físicos diferentes aí. Os mais famosos aí é o carvão mineral em estado sólido, o petróleo em estado líquido e o gás natural em estado gasoso. E, e como o uso desses combustíveis fósseis é o que vai contribuir para o efeito estufa, tá bom? Então, uma das coisas que a gente vai falar no próximo aí é através do uso de combustíveis fósseis que a gente tem uma retenção de calor atmosférico, tá bom? Acho que essa parte aí é a principal aí para a gente estudar para a prova aí, tá bom? E agora, ciclo do nitrogênio. Imagina, né? O gás que está em maior quantidade na atmosfera, em torno de 78%, ele é essencial também para o metabolismo celular, para estar no organismo dos seres vivos. Porém, os seres vivos aeróbicos não conseguem fixar esse nitrogênio através da respiração. Então, eles precisam dos seres nitrificantes. Quem são eles, né? Bactérias que vivem nas raízes das leguminosas, tipos de vegetais que contém essa bactéria que consegue transformar, por exemplo,
absorver esse nitrogênio atmosférico e converter ele em nitrato, nitrito, através dessas bactérias nitrificantes, e os seres vivos se alimentando desses vegetais conseguem fixar esse elemento no organismo. Alguns exemplos aí de leguminosas, a gente pode ter o feijão, pode citar o feijão, pode citar a ervilha, a lentilha, todas aquelas que têm vagem, tá bom? É uma característica aí de plantas que têm em suas raízes as bactérias nitrificantes, tá bom? Eu acho que é isso aí também no ciclo do nitrogênio. É legal fazer o desenho aí dos ciclos, tá bom? Para compreensão. E agora, gente, a gente vai falar de um conjunto de gases que eram muito usados nos refrigeradores, aerosóis, que era o clorofluorcarbono, né? O conjunto desses gases aí formava popularmente conhecido como CFCs. Eles tinham um benefício muito grande, porque eles não eram tóxicos, eles não corroíam metal, então quando dava a sensação de refrigerar, ele tinha uma característica refrigerante, né? Então foi usado em ar-condicionados, aerosóis, né? E depois de um tempo, os cientistas descobriram que ele degradava o ozônio. O ozônio, 3 moléculas de oxigênio, né? Ele está presente na estratosfera. E ele faz qual é a função desse ozônio no nosso planeta? Ele acaba por filtrar um pouco, uma boa parte dos raios UV, tá? É importante aqui uma observação, galera. Os raios UV, eles conseguem ativar a vitamina D do organismo, fazendo com que ajude no metabolismo do cálcio, que é importante aí para os ossos, né? Porém, então a vitamina D só é ativada com a presença dessa radiação. Só que o excesso dessa radiação faz com que nós tenhamos um desenvolvimento celular errôneo, acelerado, causando o câncer, né? O famoso câncer de pele. E aí o que é importante a gente descobrir? Que à medida que esses gases CFCs eram usados, você tinha uma diminuição, você tinha uma degradação do O3, fazendo com que ele virasse O2. E, consecutivamente, você tinha uma diminuição na espessura da camada de ozônio. A diminuição da espessura da camada de ozônio popularmente é conhecido como buraco na camada de ozônio. Tá? Então, na verdade, esse buraco na camada de ozônio é uma diminuição na espessura dessa camada, com que faz com que mais raios ultravioleta ultrapassem e podendo causar aí problemas sérios na saúde dos seres vivos, principalmente seres humanos, tá bom? Então, o buraco na camada de ozônio é uma diminuição da espessura dessa camada em virtude da degradação do O3 com o uso dos gases CFCs. Mas muito legal que houve um acordo entre os líderes mundiais, houve uma diminuição no uso desse tipo de gás e em termos de camada de ozônio nós estamos bem avançados aí, conseguimos combater bastante o buraco na camada de ozônio, tá bom? Então essa recuperação aí, né, ela foi dada em 1987, o Brasil e mais 196 países assinaram o Protocolo de Montreal, aí, o tratado que estabeleceu a eliminação ou a eliminação do uso desses gases aí, tá bom? E aí, galera, ó, aqui eu vou fazer só uma observação, tá? Quando eu falei do carbono lá, o uso desses combustíveis fósseis faz com que tenha uma retenção de calor maior, porém, a gente sabe que tem gases, por exemplo, o metano, né, que é ele vem da decomposição de matéria orgânica produzida através da decomposição de matéria orgânica ou até mesmo do processo digestório dos seres vivos, por exemplo, dos bois, dos seres humanos, mas ele é muito mais eficiente para reter calor, mas a quantidade ainda ela é bem variada, tá bom? Esse aquecimento global, ele é em virtude do aumento do efeito estufa. O efeito estufa é bom,
porque mantém a temperatura média do planeta em torno de 15 graus. Mas o excesso do efeito estufa pode causar danos aí para o nosso planeta, tá bom? Aumentando o aquecimento global. E o aquecimento global acaba fazendo com que haja, né, mudanças climáticas aí bem severas. Tá? Gente, para o vídeo não ficar muito grande, eu acho que é isso. Tá? Vou postar os dois aí, espero que vocês aproveitem. Tchau, tchau.